Os direitos humanos são garantias históricas que mudam ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades específicas de cada momento. São amplos e se dividem em direitos civis e políticos. Os direitos humanos são resultado de uma longa história que foi debatida no decorrer dos séculos. A Segunda Guerra Mundial resultou na perda de um grande número de pessoas, sobretudo com muitas violações aos direitos individuais cometidos por governos fascistas durante o período. Logo após o fim do conflito, formou-se a Organização das Nações Unidas, ONU, cujo objetivo declarado é trazer a paz a todas as nações do mundo. Além disso, foi criada uma comissão, liderada por Eleanor Roosevelt, com o propósito de criar um documento onde seriam inscritos os direitos que toda pessoa no mundo deveria ter. Esse documento é a Declaração Universal, formada por 30 artigos que tratam dos direitos inalienáveis que devem garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial. Entre os diversos direitos garantidos pela Declaração Universal estão o direito a não ser escravizado, de ser tratado como igualdade perante as leis, direito à livre expressão política e religiosa, liberdade de pensamento e a participação política. O lazer, a educação, a cultura e o trabalho livre e remunerado também são garantidos como direitos fundamentais. Hoje, a Declaração Universal é assinada pelos 192 países que compõem as Nações Unidas, e ainda que não tenha força de lei, o documento serve como base para instituições e tratados internacionais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adaptada pela ONU em 10 de dezembro de 1948. Em 2010, esta mesma organização lançou o Ano Internacional da Juventude para dinamizar o diálogo e a compreensão entre gerações, culturas, religiões e civilizações. Os direitos humanos são conquistas históricas e por isso estão em contínuo processo de ressignificação cultural no tempo e no espaço. Para que eles se ampliem e se efetivem como referência ética de hoje e das futuras gerações, há necessidade de os direitos humanos serem objeto de constante reflexão histórico-crítica, divulgados, protegidos e vivenciados a cada dia. Podemos acompanhar diversos novos fluxos migratórios se configurando ao redor do globo terrestre, motivados, sobretudo, por condições desumanas de vida, crises ambientais e econômicas, fome e pobreza arraigadas, conflitos e discriminações dos mais variados tipos. Sobre a Segunda Guerra Mundial, entre as consequências mais visíveis e dramáticas, estavam milhões de refugiados que ao redor do planeta haviam sido forçados a deixar seus países de origem devido à hostilidade ou em razão de perseguições em razão de sua raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas seja o número deslocado à força apenas na Europa no final da guerra. A situação dos refugiados e o dever de protegê-los consistiram, portanto, em dois dos mais significativos temas da agenda política presentes na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tanto é assim que um dos 30 artigos da Declaração, o artigo 14, assegura a todo ser humano que seja vítima de perseguição o direito de procurar e receber proteção internacional em outros países. Mecanismos de proteção complementar foram estabelecidos pelo Brasil para aplicação em fluxos migratórios específicos que demandavam respostas humanitárias, como os haitianos e os venezuelanos. A Lei do Refúgio brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo. Recentemente, a entrada em vigor da nova Lei de Migração brasileira consolidou a perspectiva de direitos humanos no âmbito da política migratória nacional, posicionando o país na vanguarda do tratamento da temática e tornando o Brasil uma referência no debate global sobre migrações, em consonância com as normas e parâmetros internacionais mais elevados. São 30 artigos desta Declaração de Direitos Múltiplos que partem do direito à vida como princípio, direito à liberdade religiosa, de não ser torturado ou submetido a tratamentos cruéis, direito ao trabalho, ao lazer e à cultura. Assegurar direitos igualitários em uma nação de profundas desigualdades sociais é desafiar não somente uma violência histórica, como também a reverberação deste passado no modo como o sujeito brasileiro enxerga ou não enxerga o seu semelhante. O Brasil é considerado referência internacional em legislação de direitos humanos. Signatário dos principais tratados internacionais, o país também é inovador por ter incorporado em sua última e vigente Constituição os direitos humanos que trata como sociais. Segundo o levantamento, 54% dos brasileiros concordam com a frase:
Os direitos humanos não defendem a pessoa como eu. Defender direitos humanos significa defender o respeito a valores básicos inerentes a todo ser humano, centrados na dignidade que possibilitem a construção de uma sociedade justa e democrática. Na opinião de 6 em cada 10 brasileiros, os direitos humanos apenas beneficiam pessoas que não o merecem, como criminosos e terroristas. De acordo com um levantamento, 74% dos entrevistados acreditam que algumas pessoas tiram vantagem injusta sobre os direitos humanos. O levantamento foi feito online, o que limita sua representatividade à parcela da população que tem acesso à internet. Na definição da Organização das Nações Unidas, ONU, direitos humanos são aqueles aos quais todas as pessoas, sem distinção, deveriam ter acesso. Direito à vida, à segurança, à liberdade, à saúde, à moradia, à alimentação e à liberdade de expressão.